Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje, querido, e vamos estar findando essa unidade de número 4, né, que nós iniciamos na aula passada, bem como também concluindo aí a matéria, né, hermenêutica, que nós iniciamos nesse mês de outubro. Essa unidade de número 4, nós estamos estudando a linguagem bíblica e as figuras de retórica. Na aula passada, nós falamos, né, do primeiro capítulo, segundo capítulo dessa unidade, e hoje nós vamos estar falando do capítulo 3 e o capítulo de número 4, e concluindo assim essa matéria hermenêutica. O capítulo 3, ele tem o título O Uso de Provérbios e a Parábolas na Bíblia. Você que tem o teu livro, né, pode estar acompanhando aí, estamos na página de número 141. Os escritores sagrados, por diversas vezes, eles se utilizaram aí dos recursos de linguagem para transmitir verdades fundamentais. E um exemplo são os provérbios, né, e as parábolas. Embora os provérbios eles sejam mais, né, frequentes no Antigo Testamento e as parábolas sejam mais frequentes no Novo Testamento, né? Nós temos em toda a Bíblia essas figuras de linguagem, tá? Tanto provérbios quanto parábolas e outras que nós vamos estar estudando, elas estão em todas as páginas, né, da Bíblia Sagrada. Claro, como eu já frisei, os provérbios eles já estão mais concentrados no Antigo Testamento, enquanto as parábolas elas se concentram mais no Novo Testamento, ok? O ponto primeiro desse capítulo 3 diz assim, os provérbios e sua aplicação na Bíblia Sagrada. Os provérbios eles são expressões concisas acerca da vida no geral. E um dos maiores problemas da religião é a falta da relação prática da crença com a vida diária. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos desassociar a nossa vida religiosa da vida diária, né, do nosso viver no dia a dia. E a gente sabe que isso não pode acontecer, querido, porque nós temos que também manifestar o caráter de Cristo em nossa vida no dia a dia, né? Onde nós vamos, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estamos, nós precisamos manifestar o caráter de Cristo em nós, né? Então, Paulo ele nos diz assim, se não me foge a memória, lá em Colossenses, ele diz que quando formos, né, fazer algo, façamos tudo, né, como para o Senhor e não para os homens, não é? Para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo que nós formos fazer ou realizar, tá? Vamos aí para o próximo ponto. Os provérbios no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os provérbios eles estão redigidos em sua maior parte em forma poética, consistente em dois paralelismos, que geralmente são sinônimos, antitéticos ou sintéticos. O livro dos provérbios contam grande variedades, né, de provérbios, enigmas e ditos obscuros, ok? Os provérbios no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós podemos observar vários provérbios. Jesus e os apóstolos, eles utilizaram também desses ditos comuns, né, à sua época para refutar ideias e ensinar princípios, né, do Evangelho. O uso dos provérbios eles tinha como objetivo tornar clara a mensagem, né, que os escritores eles intencionavam transmitir. Tá? Um exemplo de provérbios que nós temos no Novo Testamento está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 23, em que nós vemos aquela seguinte expressão, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Esse deve ter sido um dito comum em Nazaré. Aplicava-se a princípio a médicos, né, atacados de enfermidade física, os quais tratavam de curá-las os outros. Jesus compreendeu que seus antigos conhecidos, né, da cidade de Nazaré, motivados ali pela incredulidade, empregariam essas palavras contra ele, se não realizasse em Nazaré milagres tão maravilhosos como ele havia realizado lá em Cafarnaum. Aí o Jesus, né, ele se antecipa então, respondendo aos pensamentos daquelas pessoas, né, com outro provérbio, quando ele vai dizer, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Um outro exemplo que nós temos de provérbios no Novo Testamento está lá em 2 Pedro, no capítulo 2, e o versículo é número 22.
quando Pedro usa aquela expressão, né, que o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama, né, no lamaçal. Tá? Então, certamente ali o apóstolo Pedro, ele estava enfrentando, né, os mestres apostatas e reincidentes, né, que abjuravam da fé e semeavam a ruína naquela época. Tá? Então ele emprega dois fatos que todos deviam ter observado, né, quando ele citou esses dois provérbios aí para confrontar essas pessoas na sua época. Tá? Agora, queridos, né, nós precisamos ter muito cuidado quanto à interpretação desses provérbios. Falando do ponto de vista, né, interpretativo, é importante você, eu, né, que somos leitores da Bíblia, ver, né, que os provérbios eles não devem ser estendidos para além do seu sentido específico intencionado pelo autor, tá? Ou pelo escritor. A falta de cuidado com a forma de ser objetiva e direta dos provérbios inevitavelmente leva o intérprete das escrituras a aplicá-los, esses provérbios, de uma maneira inadequada. Um exemplo, né, de como os escritores imaginavam um ponto específico no uso desse recurso de linguagem pode ser visto lá em Provérbios, no capítulo 31 e no versículo de número 14, onde nós vemos que o rei Lemuel ele comparou a mulher, né, como um navio mercante. Tá? Obviamente, ele não se referia aos aspectos físicos quando ele fez essa comparação. É bem verdade que ele não estava ali comparando, né, e se referindo ao aspecto físico. Tá? E sim, porque a semelhança do navio mercante, a mulher também ela vai a vários lugares em busca de alimento para as necessidades da família. A exemplo disso, nós temos com Ruth, né? Vemos lá Ruth indo ao campo buscar espigas, né? No campo de Boaz para trazer o sustento, o alimento para a sua família, né? Então, temos que ter muito cuidado quando nós vamos interpretar esses provérbios, tá ok? O ponto 2 do capítulo 3, né, desse capítulo 3, diz assim: as parábolas e sua aplicação na Bíblia Sagrada. O termo parábola significa basicamente colocar ao lado de. Trata-se então de uma relação paralela de elementos que possibilitam aí uma comparação. Você pegar dois elementos, fazer uma comparação, tá? A parábola ela indica um método figurativo de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada por analogia com a experiência comum. E nós vemos que Jesus ele se utilizou muito, né, desse recurso aí das parábolas, tá? E qual era a finalidade das parábolas? Qual era a finalidade dessas parábolas? Jesus, né, o mestre por excelência, ele usou aí parábolas frequentemente enquanto ele ensinava. Alguns ainda chegam até catalogar Jesus como o maior contador de parábolas ou o maior contador de história, porque ele usava muito esse recurso aí. Jesus tinha dois propósitos, né, ao usar as parábolas, que são eles: revelar os mistérios do reino de Deus a seus discípulos e ocultá-los daqueles que não percebiam a realidade do mundo espiritual. Tá? As parábolas elas podem deixar uma impressão duradoura e serem, né, de certa forma, mais efetivas do que um discurso comum. Por exemplo, Cristo poderia ter dito: vocês devem ser persistentes em suas vidas de oração. Ele poderia ter dito isso. Ao invés disso, ele falou de uma viúva que continuou rogando a um juiz injusto que a ajudasse, até que o juiz, por fim, resolveu atender aos seus pedidos e fazê-la parar com as suas queixas. Né? Ele poderia bem ter dito ali, né,
vocês devem ser persistentes em suas vidas de oração. Mas ao invés disso, ele resolveu contar uma parábola, né, que é a parábola lá do juiz iníquo que todos vocês conhecem. Então Jesus ensinou a lição, né? Se um juiz que pouco se importa com a causa de uma pobre viúva pode ser levado a agir mediante a persistente busca por justiça, quanto mais Deus, o Pai amoroso, responderá ao clamor do justo que oram incessantemente. É porque, queridos, esses recursos da parábola, volto a repetir, são coisas do dia a dia que, os judeus eles tinham ao seu alcance naquela época, Eram mais, podemos dizer assim, agricultores, mais na lida de pastoril. Eles entendiam muito desse trabalho de agricultura. Então Jesus ele sempre contava uma parábola, referente a tudo isso, para que eles pudessem compreender, de uma maneira mais clara, os seus ensinos, tá? O ponto 2 desse capítulo 3, diz assim: métodos de interpretar uma parábola, tá? Métodos de interpretar uma parábola. Querido, antes de nós entrarmos nesse ponto, métodos de interpretar uma parábola, eu quero aqui mostrar para vocês e até aconselhar vocês, talvez vocês que não tenham, mas um livro que eu gostei muito, tá? Para entender-se as parábolas de Jesus, é esse daqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Tá aqui, ele é um livro bastante, podemos dizer assim, grosso, extenso, precisa uma disciplina e uma vontade mesmo para ler, mas é esse daqui, Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, editada pela CPAD, tá ok? Então tá aí. Tá? Você pode estar procurando, pesquisando, e se você achar, é um ótimo livro, tá? Para se interpretar as parábolas de Jesus. É um guia completo, tá? A respeito das parábolas de Jesus. Então vamos lá. É comum os leitores da Bíblia imaginarem uma certa facilidade na interpretação das parábolas, tá? Embora esses textos evoquem encanto e simplicidade, os mesmos têm sofrido diversas interpretações errôneas nas igrejas. Quando você lê uma parábola, você se encanta com ela, por causa daquela história. Quem não gosta de uma boa história contada? Mas quando se trata de interpretação, não é muito fácil como alguns pensam, tá? E por esse motivo, muitos estão até mesmo interpretando de maneira errada. Então, o cuidado básico que o intérprete deve tomar ao ler as parábolas é não confundir com uma alegoria, tá? Diversas vezes Jesus se utilizou dessa figura de linguagem para transmitir verdades essenciais, enquanto uma verdadeira alegoria contém em cada elemento um significado diferente da própria história. Tá? Vou repetir. Enquanto uma verdadeira alegoria contém em cada elemento um significado diferente da própria história, a parábola, em muitos casos, intencionava apenas uma lição específica. É para isso que nós temos que atentar. O leitor das Escrituras, na tarefa de interpretar as parábolas, ele deve atentar para algumas observações. A primeira e mais importante é que o propósito da parábola precisa estar bem claro na mente do intérprete. Para isso é necessário que se busque saber a ocasião em que a parábola ela foi proferida. Tá? Além dessas formas aí de se perceber o propósito de uma parábola, o leitor ele deve sempre utilizar a terceira regra formal da hermenêutica, que eu sempre estou citando aqui, citei na outra aula, tá? Que é uma regra, podemos dizer assim, que indispensável para você entender, tá? A Bíblia Sagrada.
E qual é a terceira regra formal da hermenêutica, né? Ou seja, consultar o contexto da passagem bíblica e nunca tentar interpretar um texto ali fora do seu contexto, ok? Em alguns casos, as parábolas eram iniciadas por meio de uma pergunta, e nos textos que precedem pode estar o motivo pelo qual Cristo citou a parábola, ok, querido? Então precisa se atentar para esta situação, tá? Para esta situação. Nós temos vários exemplos aí de parábolas que eu falo assim que elas são interpretadas de uma maneira equivocada, de uma maneira até errada. Trazem realmente muitas vezes uma mensagem linda, uma mensagem, não é, motivadora, mas se olhar atentamente para aquele contexto, não é o que o texto está querendo falar, não é o que Jesus estava querendo dizer. A gente vê muito as pessoas interpretarem lá a parábola do bom samaritano, né? Do bom samaritano que está lá em Lucas 10, versículo 30 ao 36 a seguir. E tem, né, um camarada que foi Agostinho, né, que foi um dos pais da igreja. Ele propôs aí a seguinte interpretação para essa parábola. E você já viu essa interpretação várias vezes ocorrer nessa parábola, não é? E ele interpretou essa parábola dizendo assim: certo homem descia para Jericó. Ele citou como esse homem sendo Adão, não é? E Jericó ali é Jerusalém, a cidade celestial da paz, a qual Adão caiu, né? A mortalidade de Adão ele interpretou como salteadores. O diabo e seus anjos roubaram-lhe, né, a saber, a sua imortalidade. Causaram-lhe sofrimento ao persuadi-lo a pecar, deixando o semi-morto. Como homem, vive, mas morreu espiritualmente. O sacerdote e o levita ele interpretou como sacerdócio do Antigo Testamento. E o samaritano ele interpretou como o próprio Cristo. Quando a parábola diz assim, e atou-lhe os ferimentos, significa restringir o constrangimento ao pecado. O óleo, o consolo da boa esperança. O vinho, né? E por aí ele foi interpretando tudo, né? Esses detalhes da parábola, tá? Ele foi interpretando tudo. Agora, querido, embora pareça interessante, não é, essa interpretação de Agostinho, não era exatamente isso que Jesus queria dizer, né? Não era exatamente isso que Jesus queria dizer, tá? O contexto dessa parábola deixa muito claro que a parábola do bom samaritano buscava responder uma pergunta só. Uma pergunta só. E qual era a pergunta? Não é? Qual era a pergunta? Você sabe que aquele homem, né, chegou para Jesus perguntando para ele, né, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus falou: olha, amarás o Senhor teu Deus como todas as forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vem e pergunta: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola. Então o contexto da parábola está resumindo justamente nessa resposta a essa pergunta: quem é o meu próximo? Entendeu? Então aí a gente vai interpretando tudo que está, todos os elementos que estão ali naquela parábola. Entendeu? E aí, após descobrir então o real objetivo dessa parábola, o leitor deve atentar, irmãos, para a sua representação figurativa. É importante enfatizar que não se pode atribuir significações especiais a todos os pormenores das parábolas, a todos os elementos contidos na parábola, como se cada detalhe descrito ali contivesse uma verdade oculta. O intérprete ele deve fazer cuidadosa discriminação quanto a isso. Você quer ver uma coisa? Eu sempre faço essa questão, tá? Eu sempre levanto essa questão. Agostinho, nesse caso aqui, ele interpretou tudo, todos os pormenores, todos os detalhes. Só tem uma coisa que ele deixou fora.
que é, né, podemos dizer ali assim, ou o burro, ou o jumento, ou o cavalo, né, que esse samaritano usou, porque a Bíblia diz que jogou em sua cavalgadura ali, né, e levou para uma estalagem, entendeu? Então se interpreta tudo, né, os elementos. Então, já que vai interpretar todos os elementos, não pode deixar nenhum de fora. E aí nessa questão, então, né, quem que vai interpretar esse, né, esse elemento aí? Então, querido, você tem que observar o contexto da parábola. Qual foi o objetivo que a parábola foi contada? Para você chegar a interpretar e não ir interpretando tudo assim, né? Porque muitas vezes a parábola ela não tem esse sentido, ela não tem esse objetivo. Devemos tomar cuidado, né? Eu já vi, voltando um pouquinho atrás, as pessoas interpretar a parábola do juiz iníquo lá, que nós falamos aqui ainda agora, um pouquinho atrás, que a mulher bateu na porta dele por vários dias até ele responder. Eu já vi alguém interpretar e dizer que aquele juiz iníquo era o próprio Deus. Então a gente vai, bate, né, até Deus atender. Agora, querido, veja bem, será que um juiz que a Bíblia diz que ele era iníquo, tá? Ele não era um juiz bom, pode, né, Deus ser representado por esse homem? Não tem como, querido. Ali o único objetivo que Jesus queria contar aquela parábola era de ensinar os seus discípulos, né, e posteriormente a nós, que nós devemos ser persistentes na oração. Era isso que Jesus queria passar, tá? E nessa parábola do bom samaritano, ele queria só responder para aquele homem quem era o seu próximo, entendeu? Então a parábola foi contada com este objetivo. Nós temos uma outra também parábola que ela é muito interpretada em todos os seus pormenores, que é a parábola, tá, do filho pródigo, Mas se você for ver no capítulo 15, né, onde está inserido essas três parábolas, no capítulo 15 está inserido a parábola, né, da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Então não tem como eu interpretar a parábola do filho pródigo, né, que é onde se resume tudo, se eu não ler os primeiros versículos do capítulo 15, onde tudo começou. Então é aqui que eu quero que você atente, querido, né? Por isso que a terceira regra formal da hermenêutica, você nunca pegar um texto e interpretar fora do contexto. Você não pode. Então não tem como eu interpretar aqui ou ler a parábola do filho pródigo se eu não iniciar o capítulo 15, onde tudo começou. E você quer ver como começou? Vamos observar? Olha só, o versículo 1 do capítulo 15. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem? Publicanos e pecadores. Jesus sempre dava prioridade a essas pessoas, porque era eles, não é, que precisavam da salvação. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então Jesus sempre dava prioridade a essas pessoas. Olha, então chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, murmuravam dele. Murmuravam de quem? De Jesus. Os fariseus e os escribas, né? Dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus, irmãos, propôs uma parábola dizendo, que homem dentre vós tem 100 ovelhas e perde uma, não vai atrás para buscar. Aí Jesus vai contar essa parábola, vai contar a parábola da moeda perdida, vai contar a parábola do filho perdido, simplesmente para confrontar esta murmuração dos fariseus e os escribas. E eu acho muito lindo como Jesus vai fechar essa seleção de 3 parábolas para responder essa murmuração, ou confrontar essa murmuração dos escribas e fariseus. Olha como ele vai encerrar lá o capítulo 15, no versículo 32. Mas era justo, né? Já fechando a parábola do filho pródigo, olha o que ele vai dizer. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então era isso que Jesus estava querendo dizer
aos fariseus e escribas, né? Eu vim para os perdidos. Esse povo estava todo perdido. Então, quando eu vim, eles estão recebendo de novo, né? A graça salvadora. Então, vocês precisam aceitar. Você não pode tomar a atitude do irmão mais velho em querer rejeitar os publicanos e pecadores. Vocês precisam aceitar eles no convívio, porque foi para isso que eu vim. Então, querido, se você ler todo o contexto, você vai conseguir entender, né, e compreender realmente o que Jesus estava querendo dizer, ok? Cuidado na interpretação de provérbios e parábolas. Vamos para o capítulo 4, as figuras de retórica na linguagem bíblica. A Bíblia Sagrada, ela contém as verdades eternas de Deus. A sua escrita, ela é diversificada, né? Então, o uso da linguagem figurativa descreve cenários iguais à beleza do quadro de um pintor. Então, dentre as diversas formas de comunicar a revelação de Deus, os escritores eles se utilizaram aí das figuras retóricas, né? Então, trata-se de figuras de linguagem que dão expressão, intensidade, beleza ou significados às palavras. Então, vamos ver aí algumas figuras de retórica e a sua aplicação nas escrituras sagradas. A primeira, metáfora. Primeira figura de retórica que nós queremos aí abordar, metáfora. Então essa figura indica alguma semelhança entre dois objetos que possuem alguns dos mesmos elementos, sejam eles coisas reais, elementos simbólicos ou tipos. Diferente da analogia, a metáfora ela é declarada de forma direta, tá? Possibilitando ao leitor perceber a relação dos dois elementos. Vamos observar aí o texto lá em Salmos, Salmo de número 18, versículo 2. Olha só, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Somente nesse versículo nós encontramos aí 6 metáforas. Tá? 6 metáforas. O Senhor é o meu rochedo. 1. O meu lugar forte. 2. O meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza. 3. Em quem confio. O meu escudo. 4. Força da minha salvação. 5. E o meu alto refúgio. 6. Então o salmista ele usou aqui 6, né? Linguagem aí de retóricas, tá? Figuras de retórica, melhor dizendo, né? Usou a linguagem metáfora, tá ok? Nós temos aí outra figura de retórica, símiles, tá? Essa figura de retórica chamada símile é a que estabelece uma semelhança ou comparação entre dois elementos de forma clara. Trata-se de uma das figuras mais usadas na Bíblia. Jesus utilizou-a frequentemente nos seus ensinos. Tá? Vamos ver um exemplo que está lá em Mateus 7, 24 e 26, que diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então veja só, né? Veja só que ele estabeleceu aí uma semelhança, né? Ou uma comparação entre dois elementos aí de forma clara, né? O homem, aquele que não escuta as suas palavras, ele diz que ia comparar com um construtor que construiu a sua casa na areia. E o homem que escuta a sua palavra, guarda no coração, ele ia comparar com aquele que construiu a sua casa na rocha, tá? Isso é símile, ok, querido? Temos também a terceira aí, tá? Metonímias. Essa figura baseia, ou metonimias, né? Mas é metonímias. Essa figura baseia-se mais numa relação do que numa semelhança, né? Indica relações como causa e efeito, progenitor e posteridade, sujeito a atributo, né? Sujeito e atributo, símbolo e realidade, né? Realidade simbolizada. Então um exemplo pode ser visto, né? Dessa figura em Lucas 16, 29,
em que Jesus se vale dessa figura empregando a causa pelo efeito ao dizer: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Querido, se você observar, nessa época Moisés e os profetas já não existiam mais, tá? Já não existiam mais. Então Jesus usa dessa figura aí para dizer que, quando ele se refere a Moisés e os profetas, ele está dizendo que o povo, eles tinham os escritos de Moisés, né? A lei de Moisés e os escritos dos profetas. Não quer dizer que ele estava dizendo que Moisés e os profetas estavam vivos, não. Tá? Temos uma outra figura, alegoria. A alegoria ela pode ser entendida como uma metáfora ampliada. É importante o intérprete nunca confundi-la com parábola. Enquanto, né, a parábola possui um foco e os detalhes são significativos, ao passo que se relacionam com esse foco, a alegoria geralmente tem diversos pontos de comparação, não concentrados em torno de um foco apenas. Tá? Então, na Bíblia nós encontramos várias alegorias. Em Salmos 80, do versículo 8 a 16, nós vemos a alegoria de Israel como uma vinha. Então, nessa passagem bíblica, podemos ver os diversos pontos aí de comparação entre a nação de Israel e a vinha, né? Temos também o paradoxo. A palavra paradoxo ela é formada por duas palavras gregas, que é para, contra, e doxa, crença, ou seja, contra crença. Ok? Então essa figura de linguagem refere-se a declarações e proposições opostas à opinião comum. Tá? Uma aparente contradição de palavras. Porém, se estudada ali de uma maneira cuidadosa, torna-se correta e bem fundamentada. Jesus ali também por diversas vezes ele utilizou esse recurso de linguagem com o objetivo ali de chamar a atenção dos seus ouvintes para as suas palavras. Tá? Por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, versículo 25, diz assim, nós vemos as seguintes palavras: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que quiser, né? E a quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tá? Então, mediante esse paradoxo extraordinário, o Senhor faz com que seus seguidores compreendam o valor da alma e a perda terrível que experimenta aqueles que morrem sem esperança. E ao mesmo tempo, Jesus, ele ensina que a melhor maneira de empregar a vida é servindo a Deus. Ok? Nós temos aqui, querido, uma tabela, né? Que segue aí outras figuras de retóricas, né, e as suas definições, como também passagens bíblicas que as exemplificam, né? Então nós temos aqui a sinédoque, né, a prosopopeia, tá?